Minha sobrinha já tem aí uns 2 anos, quase, e ela está aprendendo algumas palavras. Uma delas é mãe, bonitinho, e a outra é cocô, não tão bonitinho assim. E esses dias minha sobrinha sentiu que fez cocô, e aí, para ela poder avisar para a mãe dela, ela lembrou das frases e disse o seguinte: todos nós rimos, é claro, só que eu cheguei pra minha cunhada e falei o seguinte: ó, não leva essa menina na igreja ainda não é tempo, porque vai dar vexame isso daí. Imagina se ela solta uma dessas no meio do culto. E quando eu digo soltar, é o combo completo, que é a frase mais o cocô. Daí eu fiquei imaginando minha sobrinha numa dessas igrejas tradicionais, por exemplo, presbiteriana, metodista, que o silêncio é tão ensurdecedor que você ouve o ponteiro do relógio batendo a cada segundo. Agora, imagina minha sobrinha numa igreja dessa. De repente dá aquela vontade, sobe aquele cheiro, aí ela solta um grito: mãe, cocô! E aí o cocô começa a ecoar pelos 4 cantos da igreja. Cocô, cocô. E nisso daí eu lembrei do meu irmão, quando ele era criança, assim que ele era bem novinho, que era numa fase que ele não limpava a bunda sozinho, ele dependia da minha mãe pra limpar a bunda dele. Ele era bem novinho mesmo, ele tinha mais ou menos uns 15 anos por aí. Eu tô brincando, né? Tinha uns 12. Aí meu irmão, quando ele ia no banheiro cagar, ele gritava: ô mãe, já fiz cocô! Vem limpar! Aí certa vez minha mãe ia receber uma visita em casa e ela falou pro meu irmão: ó, vai vir gente aqui em casa. Se você tiver vontade de fazer cocô, entra no banheiro, fica quieto e não fala nada, moleque. Espera eu vir depois pra te limpar. Não faz a mãe passar vexame, por favor, moleque. Só que você falando isso pra uma criança é a mesma coisa que nada, né? Ou seja, certo dia veio uma visita em casa, minha mãe já deu a bronca no meu irmão falando: ó, já sabe, né? For no banheiro, fica quieto, não fala nada. Chegou a visita, sentou no sofá. Minha mãe tava lá conversando com a visita, beleza. De repente, minha mãe viu meu irmão saindo do quarto e indo pro banheiro. Minha mãe já olhou pra ele com aquele olhar fulminante e falou entre os dentes: não faz eu passar vergonha, moleque. Beleza, ele entrou no banheiro. Conversa vai, conversa vem. De repente, um grito: ô mãe, já fiz cocô! Vem limpar! Minha mãe ficou vermelha na hora, totalmente sem graça, né? Olhou pra visita, né? E falou: você me dá licença, né? É criança, né? Engraçado, né? Só com licença. E aí, quando minha mãe entrou no banheiro, entrou já batendo no moleque. Foi uma mistura de bater na bunda e limpar a bunda ao mesmo tempo. Enquanto minha mãe limpava, batia na bunda dele e gritava: eu falei pra não me chamar, bicho besta! Passado alguns anos, quando meu irmão tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos, ele tinha o costume de chegar em casa e fazer o seguinte: por exemplo, quando tava calor, quando tava muito calor, ele chegava em casa, a primeira coisa ele já ia tirando a roupa, já ia arrancando a camiseta, tirando a calça, ficava só de cueca e já entrava em casa gritando: calor de mela cueca! E minha mãe ficava doida com isso. Minha mãe falava pra ele: ó, menino, você tem que parar com isso daí, que qualquer dia você vai fazer eu passar vexame. Vamos combinar o seguinte: quando você chegar em casa e você vê que tem um carro diferente em frente em casa, você já sabe que tem alguma visita. Então, não faz isso, não chega tirando a roupa e gritando que nem você grita. Beleza? Combinado? Aí meu irmão falou: beleza, tá. Chegou um dia, meu irmão tava chegando em casa, naquele calor desgraçado, aí ele viu um carro em frente em casa, meu irmão já pensou: opa, tem visita. Não vou fazer minha mãe passar vexame. Beleza. Entrou em casa, pianinho, de boa. Oi, cumprimentou a visita, tá? Beleza. Certo dia, veio o pastor da igreja lá em casa. Só que o pastor, ele não veio de carro. O pastor veio a pé. Aí você já sabe o que aconteceu. Meu irmão chegou em casa, aquele calor desgraçado, viu que não tinha nenhum carro em frente de casa, meu irmão falou: beleza, tá liberado. Já chegou em casa, tirando a camiseta, tirando a calça, só de cueca, foi subir na escada e já gritando: calor de melar cueca! Daí quando meu irmão abre a porta, ele dá de cara com o pastor, aí ele olha e fala: a paz do Senhor, pastor. A paz, Deus abençoe.
Minha mãe nesse momento está pálida. Era como se ela tivesse morrido, como se a alma dela tivesse saído do corpo e indo direto de encontro para Jesus. Meu irmão passa pela minha mãe não obtém nenhuma reação, porque naquele momento minha mãe tinha morrido. Só que a alma dela volta pro corpo, minha mãe volta no estado dela, daí ela olha pro pastor e diz: o pastor, o senhor quer um copo d'água? Aí o pastor fala: não, muito obrigado, irmã. Ah, mas eu tô com sede, então eu vou lá na cozinha beber um copo d'água e já volto, tá bom? Você me espera um pouquinho? Tá bom, com licença. Nisso, minha mãe chega na cozinha, dá de encontro com o meu irmão, já chega nele, encosta ele na parede e começa a falar entre os dentes: moleque, seu idiota, você fez eu passar vergonha, eu vou te matar, moleque. Daí minha mãe se recompõe, respira fundo, volta pra sala pra falar com o pastor e diz o seguinte: pastor, eu quero te pedir uma oração. Ah, pastor, sim, pois não. É que eu vou cometer um pecado daqui a pouco. Aí o pastor: como assim? É porque quando o senhor for embora, eu vou matar o meu filho, aquele moleque que me fez passar vergonha!